Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? A palavra de hoje fica no livro de Ezequiel, capítulo 37, tá? A visão de um vale de ossos secos, palavra bem conhecida. Vamos começar. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, cada osso a seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, e então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Essa palavra é bem conhecida, né? E esses ossos, quando Deus vai fazer algo, ele sempre mostra, né? E foi o que ele mostrou àquele profeta, essa visão que ele teve. E no nosso tempo também existem, né, pessoas que já morreram, aquele espiritualmente falando, né? Pessoas que já morreram espiritualmente. E no nosso tempo, o Senhor, Ele também vai levantar cada um de nós como profetas. E nós vamos abrir nossa boca, né, com autoridade e profetizar para que os ossos vivam. Para que os ossos virem pessoas de novo, né? Para que as pessoas revivam espiritualmente. Até dentro das igrejas, muitas pessoas se encontram desse jeito, como se estivessem mortas. Como se estivessem mortas. E a gente tem que procurar ter autoridade. Como é que a gente vai ter autoridade? Vivendo a palavra de Deus. Quando a gente viver a palavra de Deus, de verdade, não viver para os outros ver, né? Viver mesmo. Porque Deus é espírito, Ele está em todo lugar. Ele vê o que a gente faz e o que a gente não faz. Quando as pessoas começarem a viver a palavra de Deus de verdade, elas terão autoridade e serão profetas. Nós seremos profetas, né? E Deus vai nos levantar. Levantar as outras pessoas como profetas para profetizar grandes coisas, porque isso aqui foi uma grande coisa que ele profetizou. Já pensou se fosse no nosso tempo? Deus falasse com a gente: vai lá no cemitério lá, começa a profetizar lá para os mortos reviverem. Será que as pessoas de hoje teriam fé? Poderiam ter até fé, né? E Deus fizesse um milagre, né? Se Deus tivesse um propósito, né? Deus faria isso. Mandaria alguém a um cemitério para pedir, né, que Deus ressuscitasse aqueles mortos.
Às vezes, muitas vezes, nós encontramos como os ossos e não como profeta, né? A gente tem que ser o profeta, porque o profeta do Senhor, ele é vaso, ele serve para algo. Os ossos, às vezes as pessoas, elas viram ossos, não pelo querer delas, é porque a nossa vida aqui na terra é difícil. É difícil, não é fácil pra gente que é cristão. A gente é provado, mas essas provas que a gente passa é pra glória de Deus. Porque cada prova que a gente passa, Deus mostra a glória dele em nossas vidas, Deus mostra o milagre. Deus mostra um mistério que ele tem com a gente. E se as pessoas forem ossos, Deus, ele vai fazer um milagre. Deus vai levantar um profeta. Ou então o próprio Deus vai dar ordem. Se levanta. Se junte seus ossos. Que na palavra de Deus diz que nós somos vasos, né? E que Deus nos molda. Cada osso com seu osso. Cada um na sua função. Que esse corpo volte a ser corpo. Às vezes a igreja está dividida. Esses nervos podem simbolizar a oração. Essa carne pode simbolizar a palavra, né? A Bíblia. E o Espírito que entrou naqueles corpos é o Espírito Santo. Deus vai entrar nessas vidas. O Senhor vai voltar para essas vidas. Quando as pessoas derem lugar, né? Porque tudo tem um tempo. A gente não sabe quanto tempo foi que esses ossos eram ossos, né? Que esse profeta teve essa visão. A gente não sabe depois de quanto tempo foi. Mas o que interessa é que o profeta teve a visão. E vai ter situação que a gente vai dizer: tu sabes. O profeta falou aqui. Quando Deus falou para ele: pode esses ossos voltar à vida? E o profeta disse: tu sabes. Por quê? Porque o profeta, ele tinha fé. Ele tem fé, o profeta. Mas o profeta não queria passar na frente de Deus. Que o profeta só deu a ordem depois que Deus falou. Que era para ele profetizar. Está aqui no verso 7. Então profetizei como se me deu ordem. Depois que Deus deu a ordem, foi que ele fez. Tem muitas coisas que a gente vê no meio cristão, toda na igreja. A gente vê as pessoas passando por uma prova. Mas tem vezes que a gente não pode se meter muitas vezes. A gente só pode se meter quando Deus dá ordem. Porque quando Deus dá ordem, Ele garante. Aí você gente vai dizer: eu vou ver as pessoas sofrendo, não vou fazer nada. Porque Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar. Aí tem gente que quer passar na frente de Deus. Quer se meter nas coisas que não é para se meter. E depois paga o preço. E o preço é caro. O preço que a gente paga espiritual é caro, a gente sabe. É dolorido. A gente se desgasta muito espiritualmente. Quando a gente está numa luta espiritual, a gente se cansa de tudo, cansa da alma. A alma cansa, a mente cansa, o corpo cansa, tudo cansa. Tudo fica cansado. E só Deus mesmo para consertar tudo, né? Se fosse por nós, a gente não saberia como consertar, né? Só Deus para consertar.
e que a gente procure ser profetas, mas profetas obedientes a Deus, embaixo da ordem de Deus. E quando Deus mandar a gente fazer, a gente tem autoridade para fazer. A gente tem o poder de Deus para fazer. Deus não se afasta de ninguém. Mas tem vezes que Deus deixa de usar as pessoas. É por causa da desobediência. Que tem gente que pregava de um jeito, já não prega mais. A culpa não é de Deus. Deus não vai mudar. Deus sempre será fiel. As pessoas é que tem que procurar o quê? Conserto. Cada dia mais, principalmente as pessoas que Deus deu um dom, né, de algo. Cada dia mais conserto. Um instrumento, o som do instrumento só fica bom quando o instrumento está afinado. Para o instrumento estar afinado, a gente sempre tem que o quê? Fazer uma manutenção naquele instrumento, ter um cuidado, ter um algo a mais naquele instrumento. Então, que a gente possa ser instrumentos, que possamos ser instrumentos afinados, instrumentos de valor, que a gente possa resplandecer, Deus possa resplandecer em nossas vidas, que o nosso machado não enferruje, né? A arma que Deus nos deu não possa, a gente não deixe enferrujar. E que a gente seja obediente, esteja sob a autoridade de Deus. E que a gente possa ser chamado de profeta, né? Porque ele falou. Porque Ezequiel foi um profeta perante aquelas pessoas e perante Deus. Que a gente possa ter testemunho de cristão perante Deus primeiro, depois perante as pessoas. Que a gente não vai fazer as coisas para o quê? Para se exibir, para se mostrar. A gente faz as coisas para Deus ver e Deus nos aprovar. Essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Fica no livro de Ezequiel, capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Essa foi a palavra de hoje. Se inscreva, comente, seu like. Goodbye. Até a próxima. Deus abençoe vocês.